Graça e paz, amém? Amém? Glória a Deus, aleluias. Seja bem-vindo, queridos, à 8ª mensagem da série Investindo em Grandes Relacionamentos. Estivemos aí durante esse mês inteiro desenvolvendo uma série que nos ajuda a se relacionar de forma saudável uns com os outros. Eu particularmente fui muito abençoado por essa série de mensagens, porque olhando para ela eu pude perceber o quanto eu preciso mudar na minha vida para que eu possa ter relacionamentos saudáveis com outras pessoas. Durante essa série nós estudamos alguns temas. O alvo da vida, onde foi a introdução da série de mensagens, uma exposição bíblica sobre 1 Coríntios capítulo 13, o que o amor é, o que o amor não é, o que o amor faz, o que o amor não faz. Depois daquele dia o Assi ficou 19 dias no hospital. Depois nós aprendemos sobre o poder da paciência, destacando o melhor dos outros, zerando as rivalidades, destronando o ego, a cultura do respeito. Quinta-feira passada, a 7ª mensagem foi controlando a ira. E hoje, queridos, pela manhã eu quero finalizar essa série falando sobre restaurando relacionamentos. Porque, queridos, na verdade, a coisa que a gente menos pratica na nossa vida é aquilo que a gente mais sabe. A gente sabe que a gente precisa zerar os relacionamentos, a gente sabe que a gente precisa destacar o melhor dos outros, a gente sabe que o alvo da vida de fato é amar, a gente sabe que a gente precisa destruir o ego, a gente sabe que a gente precisa controlar a ira, a gente sabe muita coisa, mas a gente pratica muito pouco. A gente vive muito pouco aquilo que a gente sabe. Às vezes a gente se acomoda tanto na realidade daquilo que a gente sabe, e isso por vezes nos impede de viver uma vida plena nos nossos relacionamentos. Pastor Assi, no anúncio que ele estava fazendo de uma nova série de mensagens que nós vamos começar a pregar no próximo mês, dentre as coisas que a gente precisa ser bem-sucedido na nossa vida, relacionamentos é uma delas. Não é como ter uma vida bem-sucedida se nós não tivermos relacionamentos bem-sucedidos. Se você for uma pessoa que não tenha relacionamentos bem-sucedidos, você não vai ser uma pessoa bem-sucedida em nenhuma outra área da sua vida, porque relacionamentos, espiritualidade, família, carreira, administração de recursos, mente e coração estão inteiramente ligados. São as coisas mais importantes da nossa vida, e todas elas precisam estar equilibradas. E hoje nós vamos então encerrar essa série falando sobre restaurando relacionamentos. O apóstolo Paulo, lá na carta do amor,
lá em 1 Coríntios, capítulo 13, e lá no verso 5, ele diz que o amor não se ressente do mal. Vamos todos ler juntos? O amor não se ressente do mal. Numa outra tradução, a Bíblia diz que o amor não guarda rancor. Existe um fato que nós não podemos negar. É um fato que nós não podemos fugir dele. Que fato é esse, pastor? Que pessoas, elas ferem pessoas. Todos nós temos o potencial ruim, negativo na nossa vida de ferir pessoas. Constantemente nós estamos nos ferindo, seja intencionalmente ou não. O fato é que quando se trata de relacionamentos, nós não podemos afastar a possibilidade de, em algum momento, seja de forma intencional ou não, nós vamos nos ferir. Você fere as pessoas e as pessoas lhe ferem. Porém, queridos, a forma como lidamos com as nossas feridas vai, em larga escala, determinar a nossa felicidade. Se você não responder corretamente, a ferida, ela se transforma em um ressentimento. Se você fica ligado demais nas suas feridas, elas vão se transformar na sua vida em amargura. Se você reprime as suas dores, elas vão se transformar no sentimento de raiva na sua vida. Quando a gente olha, queridos, então, para essa questão do sentimento, do ressentimento, da amargura, da mágoa, a gente vai perceber que ressentimento, ele é um grande inimigo dos nossos relacionamentos. É possível que eu esteja aqui nessa manhã falando para alguém que enfrenta algum tipo de problema relacional. É certo que aqui nessa manhã tem pessoas que estão se sentindo feridas, pessoas que estão amarguradas, pessoas que guardam mágoas, tristezas, pessoas que foram marcadas negativamente no passado da sua vida e até hoje estão vivendo profundamente amarguradas, ressentidas, machucadas, não conseguiram ainda liberar perdão, talvez esteja afastadas de pessoas que no passado você tinha uma autoestima, você amava essa pessoa, você caminhava com ela, você andava com ela, mas por alguma questão, hoje você se distanciou dela, você não consegue ouvir o nome dessa pessoa, você tem uma amargura profunda pela vida dela. O certo é que nessa manhã eu estou falando para gente ferida, para gente que tem relacionamentos quebrados. No entanto, queridos, nós precisamos entender uma coisa aqui nessa manhã. O que nós precisamos entender? A gente precisa entender que sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Sempre vale a pena investir em relacionamentos. Sempre vale a pena aprender a se relacionar com pessoas. Por mais difícil que seja para nós lidarmos com certo tipo de pessoas no nosso convívio, o grande desafio para nós é aprender a se relacionar uma com as outras.
para mim é muito fácil, pastora C, aprender a amar você. É muito fácil se relacionar contigo, por causa do seu jeito de ser, da sua personalidade, do seu amor, do seu carinho. Agora, queridos, dificilmente é se relacionar com alguns outros tipos de pessoas que também fazem parte do nosso convívio, fazem parte desse meio que Deus nos inseriu exatamente para que a gente pudesse aprender a coisa mais importante da vida, e que é o nosso alvo da vida, que é o amor. Uma vez, queridos, que a vida ela consiste em aprender a amar, Deus ele quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los sempre que houver um desacordo, uma mágoa, um conflito, um problema, uma discordância. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento ele é dedicado a nos ensinar a ter um bom relacionamento uns com os outros. Sabe por quê? Porque Deus, ele deseja curar a nossa vida de todo ressentimento que possa existir no nosso coração. Deus, ele não nos criou para vivermos afastados de pessoas. Deus, ele nos criou para que a gente possa viver em unidade, em comunhão. As pessoas mais infelizes que eu conheço são aquelas cheias de ressentimento, de amargura, de tristeza, de dor, de culpa. Em contrapartida, a Bíblia diz que felizes são aqueles que promovem a paz. A Bíblia diz aqui: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Note, queridos, que Jesus aqui, ele não disse: bem-aventurados os que amam a paz, porque todos nós, em toda a face da terra, todo mundo ama a paz. Todo mundo tem um anseio pela paz. É interessante que Jesus aqui nesse verso bíblico, ele não disse bem-aventurados pacíficos, ou seja, que nunca se incomodam com nada que acontece ao seu redor. No entanto, Jesus, ele disse aqui: bem-aventurados aqueles que trabalham pela paz. Na verdade, a ideia central deste verso bíblico, quando Jesus disse bem-aventurados pacificadores, em outras palavras, Jesus estava querendo dizer: bem-aventurados são aqueles que trabalham pela paz, que trabalham pela harmonia, que trabalham para o bem-estar, aqueles que procuram efetivamente solucionar os conflitos. São esses que são chamados filhos de Deus. São esses que são reconhecidos como cidadãos do reino de Deus. Aqueles que lutam para promover a paz. Aqueles que lutam para ver de fato e de verdade os problemas relacionais serem solucionados. Diante dessa realidade, o que eu preciso fazer para curar os ressentimentos que estão no meu coração? O que eu preciso fazer para restaurar relacionamentos que foram quebrados, partidos? Meus amados, como cristãos, somos chamados para ajustar nossos relacionamentos. Dessa forma, nós vamos pensar então em que precisamos dar alguns passos essenciais que certamente vão contribuir na restauração dos relacionamentos e na cura dos ressentimentos que estão no nosso coração.
Quais são as dicas que eu queria hoje olhar para a Bíblia e compartilhar com você, para que os relacionamentos da sua vida sejam restaurados? Primeira dica que eu quero nessa manhã: complete. Para restaurar relacionamentos, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Primeiro passo para alguém que deseja ser curado do seu ressentimento, da sua mágoa, da sua tristeza, é esse. Obrigado, Gisele. Você precisa falar com Deus antes de falar com a pessoa. Você precisa conversar com Deus sobre a sua dor, sobre o seu problema, sobre aquilo que aconteceu contigo lá no relacionamento que você estava envolvido. A primeira coisa que você precisa fazer é abrir seu coração para Deus, antes de você abrir o seu coração para aquela pessoa que lhe feriu, ou para aquela pessoa que você feriu. Quando eu olho aqui, queridos, para a palavra de Deus, eu percebo Jó exatamente fazendo isso. Durante todo o período da vida que Jó ele passou por aquele momento difícil, Jó ele tinha 3 amigos que, na verdade, esses 3 amigos feriram Jó demais. E Jó precisava, queridos, resolver essa questão no seu coração. Mas antes de Jó ir diretamente e dizer para os seus amigos que eles os haviam ferido, ele precisava se abrir para Deus. Ele precisava colocar primeiramente a sua dor diante de Deus. Ele precisava orar. Ele precisava buscar a face de Deus. E no momento de muita dor, a Bíblia diz que Jó fez isso. Jó declarou o seguinte: olha aí, eu não posso ficar calado. Eu estou aflito, eu tenho que falar. Meu coração está cheio de amargura. Capítulo 7 é o diálogo de Jó com Deus. Foi o momento em que Jó ele parou tudo para falar com Deus antes de falar com a pessoa que havia ferido a ele. Jó naquele momento ali, ele desabafou, ele abriu o seu coração, ele disse para Deus que ele estava amargurado, que ele estava sofrendo, que havia muita dor no seu coração por aquilo que os seus amigos estavam dizendo a respeito dele e daquele momento difícil que ele estava vivendo na sua vida. Eu aprendo, queridos, aqui, que se você orar primeiro a respeito dos relacionamentos quebrados, em vez de se juntar a alguém para murmurar, para falar mal daquele que te feriu, uma coisa extraordinária pode acontecer. O Deus, ele vai mudar o seu coração, ou Deus vai mudar o coração da pessoa que te feriu. Na verdade, esse primeiro passo me ajuda a ir primeiro na fonte de toda a cura, de toda a restauração, de todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Esse primeiro passo me ajuda a olhar para Deus, aquele que vai me ajudar, aquele que vai tratar do meu coração, para que depois, com o coração restaurado e tratado, eu tenha condição de me levantar e ir em direção daqueles que me feriram e tratá-lo com graça. A mesma graça que eu recebi quando eu fui expor para Deus as minhas queixas, a minha dor, a minha tristeza.
Todos nós precisamos fazer isso, porque todos os nossos relacionamentos, eles seriam mais tranquilos se a gente orasse a respeito deles. Você tem orado por aquela pessoa que te feriu? Ou você está tão amargurado que você não consegue nem pronunciar o nome dele ou dela. Você não tem nem força para dizer para Deus o nome dessa pessoa. Assim como Davi compôs os salmos, use a oração para desabafar verticalmente. Conte para Deus onde está doendo. Conte para Deus onde está a sua dor. Clame por sua ajuda, por sua intervenção. Uma das coisas que Deus não faz é ficar surpreendido por aquilo que nós dizemos a Ele, ou pelos sentimentos que estão no coração de alguém ferido. Ele não fica surpreso ou aborrecido se você tem raiva daquela pessoa. Se na sua oração você vai dizer assim: Senhor, eu tenho um ódio de fulano de tal incrível. Senhor, eu tenho uma raiva incrível daquela pessoa. Eu tenho uma mágoa, eu tenho uma insegurança. Deus, eu detesto aquela pessoa. Querido, não tenha medo de dizer realmente como está o seu coração para Deus. Deus, Ele não vai ficar indignado pelas palavras que você vai usar na sua oração, que são fruto da dor que você sente no seu coração. A única coisa que Deus quer ver é sinceridade, é verdade. E a partir disso, Deus, Ele vai começar a restaurar a sua vida, para que Ele possa restaurar o seu relacionamento. Portanto, diga-lhe exatamente como você se sente. A gente trabalha com cura interior, temos aprendido, temos sido curados pelo Senhor. Deus tem tratado o nosso coração. E algumas vezes a gente percebe pessoas dizendo o seguinte, no momento de confissão e de oração a Deus, com tanta sinceridade: Deus, a minha vontade é de matar fulano de tal. Como Deus gosta de ouvir isso. Como Deus se sente bem ao ver um filho dele expressando uma emoção verdadeira, real, que vai possibilitar a ela a cura e a restauração da vida dela. Então a primeira dica fica para você. Você quer restaurar seus relacionamentos? Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Segunda dica, complete. Para restaurar relacionamentos, tome sempre a iniciativa. Complete. Talvez você me pergunte aqui nessa manhã: pastor, não devemos tomar iniciativa somente quando ofendemos alguém? Pastor, eu que ofendi. Será que não sou eu que deveria tomar a iniciativa? Queridos, eu acredito que isso não importa. Não importa se você foi ofendido ou se você ofendeu. O que importa é que Deus espera que venhamos dar o primeiro passo. Deus deseja que a gente tome a iniciativa. Se nós fomos aqueles que ofendemos ou fomos ofendidos.
Porque quando se trata de restauração de relacionamentos, não espera pela outra parte. É preciso imediatamente tomar a iniciativa para buscar a restauração, a comunhão que foi quebrada. Jesus disse o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá a ele. Peraí, mas quem pecou contra mim, Jesus, foi ele. Então é ele que me ofendeu, eu sou ofendido. Quem tem que me pedir perdão é aquele que me ofendeu. Só que Jesus, queridos, ele trabalha na contramão da nossa lógica, daquilo que a gente tem na nossa mente. Jesus está orientando aqui aquele que foi ofendido, aquele que foi ferido, tomar a iniciativa e buscar a restauração e a reconciliação com aquele que lhe feriu. Ele está dizendo: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Agora, queridos, isso não é uma coisa fácil de se fazer, por várias coisas, por vários motivos. A gente tem muita dificuldade. A gente não conseguiu ainda destronar o eu, nosso ego, dentro da gente, que por vezes fala mais alto na nossa vida. Mas restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus ordenou até mesmo que tivesse precedência sobre o culto de adoração. Mateus capítulo 5, verso 23 e 24 diz: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, o que Jesus orienta? Deixa a sua oferta ali. Não preste este culto, não. Mas faça o quê? Ele diz aqui, diante do altar, você deixa a sua oferta, vá primeiro se reconciliar com seu irmão, e depois você volte, preste culto a Deus. Como nós somos hipócritas. Estamos com o coração cheio de amargura, ressentimento pelas pessoas, e queremos adorar a Deus como se nada disso interferisse no relacionamento nosso com o Pai. Quando a comunhão com outra pessoa é prejudicada ou rompida, nós precisamos imediatamente preparar uma conferência de paz. Não importa se você é ofendido, não importa se você ofendeu, pare de ficar adiando a reconciliação. Não fique adiando, arrumando desculpa do tipo: eu vou resolver isso a qualquer dia. Você vai procrastinar, e esse dia ele nunca vai chegar na sua vida. Por isso, programe um encontro o mais rápido possível, faça a sua parte. Demoras só aprofundam ressentimentos e pioram a situação e o relacionamento ferido. Quando se trata de conflito, o tempo não cura, o tempo não sara. Pelo contrário, as mágoas se tornam uma coisa ainda mais profunda. Eu me lembro, queridos, que eu fui muito ferido por uma pessoa. Muito. E eu deixei um bom tempo
essa situação na minha vida permanecer. Nunca pensei em tomar a iniciativa, porque também não entendia muita coisa. Eu era como muitos de vocês que estão aqui hoje. Foi ele que me feriu, ele tem que vir falar comigo. Eu pensava igualzinho você pensa hoje. E como consequência disso tudo, de procrastinar essa situação, a minha amargura, a minha dor, ela ia aumentando cada dia mais. Só que eu me lembro que no final de ano, estava na janela da minha casa e o Espírito Santo me mostrou a pessoa que tinha me ferido. E ela nem tomou iniciativa nenhuma de restaurar o relacionamento comigo. E o Espírito Santo disse assim: meu filho, para você não adoecer mais, você precisa ir ao encontro dela e pedir a ela perdão por aquilo que ela lhe fez. Eu, colérico, sanguíneo, você está doido? Eu? Só que eu me esqueci de um texto bíblico da palavra que diz assim: tá bom, não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. Um dia assim, estava vindo pela minha rua com minha bicicletinha, 2 sacolinhas de compra, pela 14. Tinha ninguém na rua, ninguém. Quando eu abaixei minha cabeça para atravessar um quebra-mola e seguir na minha rua, a minha bicicleta travou. E quando eu olhei para o lado assim, quem estava do meu lado? Eu e a pessoa. E o Espírito Santo falou assim: ela te feriu muito, mas agora você vai reatar esse relacionamento. Meu irmão, foi muito difícil. Muito difícil. Mas não foi nem por força, nem por violência, mas por uma ação sobrenatural do Espírito. Eu pude restaurar o meu relacionamento com aquela pessoa ali. E juntos parecíamos 2 malucos no meio da rua, chorando. Chorando. Alguém precisa tomar iniciativa. Se o outro não tomar, tome você. Pare de continuar sofrendo as lutas que você está sofrendo, porque você não quer dar esse passo. Tome iniciativa e busque a restauração do seu relacionamento. Terceira dica: para restaurar relacionamentos, confesse a sua parte no conflito. Complete aí, confesse sua parte no conflito. Deixa eu perguntar uma coisa a você aqui nessa manhã. Você conhece alguém que gosta de admitir que esteja errado? Quantos que estão aqui nessa manhã que gostam de admitir que estão errados? Levanta a mão. Fica de pé. Vocês gostam de admitir que vocês estão errados. Vocês têm essa facilidade. Tem mais alguém? Olha bem para esses irmãos aí, ó. Aqui na igreja tem pessoas raras. Vai se assentar, vamos aplaudir eles. Eles merecem. Porque, queridos, dificilmente nós encontramos essa virtude na vida de alguém. Eu não gosto
de admitir que estou errado. Eu, Marcelo Coelho Fernandes. Minha esposa sabe disso. Porque eu erro com ela, erro como pai, erro na minha vida, mas não gosto de forma nenhuma de admitir que estou errado. Eu preciso muitas das vezes ser confrontado por ela e por outras pessoas, às vezes, para que eu possa realmente, você está certo. Eu tenho essa dificuldade. Marcinho, eu não tenho essa virtude ainda. Flávio, eu não tenho essa virtude ainda. Irmã Virgínia, não tem essa virtude ainda. Larissa, não tem essa virtude ainda. Irmã, não tem essa virtude ainda. Vou andar com vocês para me aprender isso. Mas a maioria de nós que estamos aqui nessa manhã temos dificuldade. Porque é raro encontrar alguém que admita que esteja errado. Porém, se desejarmos realmente restaurar os relacionamentos, nós precisamos começar admitindo os nossos próprios erros. Não adianta dizer para mim, eu tive uma dificuldade de problema com alguém, mas pastor, eu não fiz nada na relação. Isso é mentira. Porque em algum momento você feriu aquela pessoa, para que ela pudesse estar por aqui com você, para que ela pudesse dizer para você as coisas que você não gostou de ouvir, que te feriram, que te machucaram. Porque quando se trata de relacionamentos, é impossível, meu irmão, a gente quebrar um relacionamento sem que eu também não esteja deixando a desejar na relação a dois. Jesus disse: como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Tira primeiro a viga do seu olho, para depois você fazer o que não deveria fazer, criticar alguém. Às vezes, queridos, nós precisamos perguntar: sou eu o problema? Será que esse relacionamento que eu tenho com essa pessoa, constantemente, ele está trazendo feridas para mim, porque eu estou sendo o problema na relação? Estou sendo irrealista com esse relacionamento, insensível, ou estou sendo sensível demais? Casquinha de ferida, que você disse lá na primeira mensagem. A Bíblia diz: se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Porém, lembre-se de uma verdade. Lembre-se que a confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. A gente admitir que nós fazemos parte daquele conflito. Quando você começa admitindo humildemente os seus erros e que tem uma participação direta no conflito, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e a deixa desarmada, porque ela provavelmente esperava que você ficasse se defendendo o tempo todo. O que eu fiz para você me tratar assim? O que eu fiz para você me dizer isso? O que eu disse para você me fazer isso? Não dê desculpa e nem transfira a sua culpa. Apenas confesse sinceramente qualquer participação que você tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos seus erros e tenha humildade de pedir perdão. Peça perdão para que o conflito seja restaurado.
Uma outra dica: para restaurar relacionamentos, invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Quando a gente procura identificar culpa, nós estamos mirando mais na pessoa do que propriamente no problema. Culpa está relacionada com o ser humano, não com o problema. O problema, muitas das vezes, não é a pessoa, mas é algo que surgiu na relação de vocês e que trouxe essa dificuldade. Mas para isso nós vamos precisar fazer uma escolha. A Bíblia diz: a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Você nunca se fará entender se você estiver zangado. Por isso, na hora de discutir a relação, o relacionamento, você precisa escolher cuidadosamente a palavra. Que luta! Eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender a lidar com isso. Estou muito distante dos princípios e valores da palavra de Deus. Estou muito distante de praticar o verdadeiro evangelho. E no meio da igreja um monte de religioso e religiosa, se achando o dono de si, o dono da verdade, alguém intocável, o super-homem e a super-mulher maravilha. Como eu queria dizer aquilo que Sérgio Queiroz disse quando pregou sobre o vaso que se estragou na mão do olheiro. Na verdade nós somos tudo bosta. Disse o que Sérgio Queiroz disse. Eu sou bosta. Diga assim: eu sou bosta. Você não é bosta, não? Diga assim: eu sou bosta. Você sabe por causa de quê? Porque eu sou feito do barro. E o barro se mistura com o quê, irmãos? Eu sou. Os religiosos não são, pastor Vicente. Queridos, você nunca se fará entender se você não reconhecer isso. Se você não olhar para o problema e ficar só mirando na pessoa, você não vai resolver nunca, porque aquela pessoa é tão ruim quanto você é ruim. A mesma natureza que existe nela, existe em mim. Os mesmos erros que ela comete são os mesmos erros que eu cometo. Por isso, escolha cuidadosamente as palavras na hora que você for sentar para restaurar o relacionamento. Porque, queridos, a resposta branda é sempre melhor do que a ironia. Alguém disse uma frase muito certa: na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Se você se expressar de forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá de forma defensiva. Porém, a sua palavra, a palavra de Deus nos diz o seguinte: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Irritar as pessoas jamais funciona. E você nunca é persuasivo quando é rude. Em um artigo que eu estava lendo essa semana, o autor disse o seguinte: durante a Guerra Fria, ambos os lados concordaram
em que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ser usadas. Atualmente, as armas químicas e biológicas foram banidas, e os estoques de armas nucleares estão sendo reduzidos. Aplicando isso aqui para o assunto tratado nessa manhã, para o bem do nosso relacionamento, eu e você precisamos destruir os nossos arsenais de armas nucleares relacionais. Precisamos destruir a condenação. Precisamos destruir o menosprezo. Precisamos destruir a comparação, o rotular o outro, o insultar, o ironizar. Porque toda vez que eu me utilizo dessas armas nucleares relacionais, eu estou mirando na pessoa e não no problema. Eu estou ferindo mais a vida dela. Eu não estou indo no ponto-chave que nos fez, de fato, se distanciar um do outro. Paulo resume tudo isso dessa forma: não diga palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que o ouvem. Quer restaurar o seu relacionamento? Pare de focar de quem é a culpa e passe a focar no problema, naquilo que gerou toda essa bagunça, toda essa dor, toda essa ferida. Em último lugar, queridos, a última dica: eu aprendo também que para restaurar relacionamentos, esteja disposto a pagar o preço para viver em paz. Quantos estão dispostos a viver em paz? Aqui levanta a mão assim, ó. Diga assim: Senhor, está fraco, você não quer não? Para Deus você vai dizer, só levanta a mão quem quer. Diga assim: Senhor, eu estou disposto a viver em paz, custe o que custar. Por essa razão que Paulo nos recomenda: faça todo o possível para viver em paz com todos. Não é uma coisa fácil, não. Paulo diz assim, ó: faça todo o possível para viver em paz com todos. Por quê? Porque, queridos, a paz sempre tem uma etiqueta de preço. A paz sempre vai nos custar alguma coisa. Por exemplo, para que nós tivéssemos paz com Deus e com os outros, para Deus a paz custou um preço. Que preço, pastor? O preço do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Queridos, esse lugar aqui era meu e seu. Quem tinha que subir nessa cruz aqui e pagar pelos seus erros éramos cada um de nós. Mas que, para que o nosso relacionamento com Deus ele fosse restaurado por causa do pecado que havia quebrado, Deus estampou a etiqueta de preço para mostrar a cada um de nós quanto custou a nossa reconciliação, a restauração do nosso relacionamento com Ele. Não é fácil, queridos, promover a paz. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes ela custa o nosso orgulho, ela custa os nossos temperamentos, ela custa o nosso egoísmo,
mas pelo bem do relacionamento. A Bíblia diz que a gente precisa fazer o melhor que pudermos para a gente chegar a um acordo de paz. Jesus, ele disse o seguinte: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. A maioria dos nossos problemas são causados porque a gente quer ser melhor do que o outro. Nós estamos competindo em alguma coisa. Você e eu temos alguma coisa dentro de nós que incomoda as pessoas que andam com a gente, que estão junto com a gente. E para não se sentir bem do jeito que você é, e isso incomoda a pessoa, aí ela quer brigar, ela quer competir, ela vai contrário ao que Jesus disse aqui, ó: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar, que se unir, que se relacionar bem é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. A mensagem, a Bíblia dos meus colegas herege. Tive que usar ela hoje. Lute pela paz. Você está em guerra? Existe um talibã dentro de você? Você está vivendo em guerra com seu irmão? Você está vivendo em guerra com alguém da sua família? Você está vivendo em guerra com seus filhos? Vocês estão vivendo em guerra com seus pais? Esse é um tempo da gente fazer uma conferência de paz nesse lugar. Deus quer curar as nossas feridas. Deus quer tratar o nosso coração. Eu quero concluir dizendo o seguinte: depois de ouvir essa mensagem, com quem você acha que precisa entrar em contato? Com quem você acha que precisa dar o primeiro passo para restaurar o relacionamento? Não demore mais nenhum segundo, porque esses 5 passos são simples, mas também não são fáceis de dar. Quando eu quero dar um passo sem Deus, as coisas se tornam mais difíceis ainda. Mas quando eu convido Deus para dar esse passo comigo, no final da história, eu vou experimentar coisas maravilhosas da parte de Deus. Por isso que antes de você falar com quem te feriu, ou com quem você feriu, primeiro fale com Deus. Depois, tome a iniciativa. Depois, faça uma avaliação e confesse a sua parte no conflito. Na hora que você confessar a sua parte, ao invés de você mirar no homem, mire no problema. Invista contra o problema e não contra a pessoa. E no final, esteja disposto a pagar o preço para que você viva em paz com esse relacionamento. Não é fácil, é difícil, eu sei disso, mas é necessário. E é mais necessário ainda esforço para restaurar a comunhão que foi quebrada. Foi por isso que Pedro ele recomendou algo semelhante ao que Paulo disse: esforcem-se para viver em paz com os outros. Queridos, quando você tenta promover paz, você está fazendo o que Deus faria se Ele estivesse no seu lugar. É por isso que na Bíblia, os pacificadores
eles são chamados e reconhecidos como filho de Deus. Dois anjos escuros vão estar me ajudando nesse momento. Anjo Gabriel fica ali, mais experiente, tem ficado da minha destra direita. Na hora de pedir perdão, todo mundo levanta e vai embora. Só os corajosos permanecem. Queridos, nós vamos cantar uma canção que nos diz que a única possibilidade de restaurar relacionamentos quebrados passa por aqui, passa pela cruz. Nessa manhã nós vamos passar pela cruz. Nessa manhã nós vamos sentir a dor que Jesus sentiu para nos perdoar. Então eu queria que você ficasse de pé. E você vai receber um memorial. E esse memorial, queridos, ele representa todo memorial que é distribuído, que é construído, ele tem apenas um objetivo. Não tem valor místico. O único objetivo de um memorial é exatamente trazer à memória, a nossa lembrança, alguma coisa que foi feita por nós. Nós vamos cantar essa canção, e enquanto essa canção vai ser ministrada, você vai receber o memorial. Você vai segurar esse memorial. E nós vamos orar no final com você e por você.